Hoje é dia 10 de dezembro de 2025 e há umas 3 semanas eu estava aqui no meu trabalho e tem uma padaria aqui perto que às vezes, bem na esquina, onde eu vou fazer um lanche às vezes. E eu trabalho no bairro Floresta, em Belo Horizonte. E o bairro Floresta é um bairro que ele é muito conhecido e movimentado por alguns barzinhos na rua Sapucaí, que é bem aqui pertinho, e também pelo carnaval. Então, época de carnaval aqui, inclusive fecham as ruas nos perímetros em volta, porque não tem condição de andar de carro. E eu tava lá na padaria e eu já tava vendo ensaio pro carnaval. E aí, estamos próximos do Natal, mas me deu vontade de compartilhar com vocês um texto que eu escrevi em 2017 e dessa vez eu preciso colocar um contexto. Nessa época eu era mãe de uma criança pequena, ele estava 13, 14, 15, 16, 17, ele estava com 3, 4 anos e tinha aqui em Belo Horizonte um grupo de mães online muito grande, muito potente, chamado Padecendo no Paraíso. E o Padecendo no Paraíso tinha, não sei se ainda tem, né? Porque agora que meu filho já é adolescente, os caminhos mudaram para ele, para mim também. Mas tinha um grupo que chamava Charanga das Padês, que eram mães, eu acho que ele ainda existe, que eram mães que se reuniam para fazer o carnaval. E todo ano elas faziam esse carnaval. Então, baseado nessa experiência, tanto vivida naquela época, quanto vivido agora, dias antes do carnaval, eu quero então compartilhar com vocês esse texto escrito e publicado em 2017, chamado Carnaval na Charanga, que dizia assim: sempre odiei carnaval. Imagine uma pessoa ranzinza e implicante com essa data. Eu mesma. Nunca vi propósito ou sentido neste tipo de comemoração. Desde a adolescência, todo carnaval eu sumia para o interior para fazer ponto cruz com a minha avó lá no interior. Mesmo assim, eu ia para lá porque não havia passagem para a lua. Se tivesse, eu ia. O que eu queria mesmo era um lugar para fugir do caos. O que as pessoas veem no carnaval? Eu me perguntava. Bebida, droga, gente suada, sexo desenfreado, desrespeito. Carnaval para mim representava isso. E dessa confusão eu só queria distância. Quando eu entrei no Padecendo no Paraíso e soube da Charanga das Padês, o sentimento se manteve o mesmo. Charanga, que cafonice! Que bando de mulher à toa! Foi isso que eu pensava até então. 2015 foi o primeiro ano em que pude levar meu filho às festas com muitas pessoas. No carnaval deste ano, motivada pelo próprio grupo, me aventurei nos bloquinhos infantis. Adivinhem qual foi a minha surpresa ao voltar para casa feliz da vida e entusiasmada. E ao ver que a charanga não era uma cafonice. A partir do momento em que eu me permiti a vivência nova de forma aberta e disposta a rever meus preconceitos, alguma coisa começou a mudar em mim. No dia 18 de fevereiro deste ano, eu escrevi na época, em 2017, levei meu filho para a Praça da Liberdade para fazermos um piquenique, só nós dois. Com a praça repleta de pessoas indo para as folias, comecei a observar tamanha diversidade no ambiente em que eu estava e me peguei refletindo sobre a liberdade. Por que ansiamos tanto por liberdade? E por que precisamos de uma data para legitimar essa liberdade? E por que não sabemos lidar com ela, fazendo com que, para muitos, ela se torne libertinagem? Mas não sabia eu que essa resposta viria no dia seguinte.
Já animada com o carnaval infantil, lá fui eu com o meu filho para a charanga no dia 19. Lotado. Quanta animação! Nos fantasiamos, compramos confetes, tomamos suco. Foi a primeira vez que vivemos isso. E pulamos, cantamos, dançamos tanto que quando nos demos conta, nós dois estávamos encharcados na fonte da Praça da Savassi. Ver a alegria do meu filho não tem nome nem preço. E me pegar em plena praça, me esbaldando na fonte, também não. E a Praça da Liberdade me veio à cabeça de novo. A charanga me ensinou que carnaval é um tempo de poder. Não poder de potência, mas poder de possibilidades. Possibilidade de rever gente querida, de conhecer gente nova e de, principalmente, ter legitimada a possibilidade de sair das convenções superegóicas que a sociedade nos impõe. Posso sair de casa com o rosto pintado de Mulher-Aranha, entrar com meu filho na fonte da Praça da Savassi e voltar para casa de táxi, toda encharcada, sem medo de ser punida ou recriminada. Mas e os excessos? Quando o amor é o que nos une, cá para nós, e essa é uma tônica do Padecendo no Paraíso, há um saudável balizamento, porque não há a preocupação com a própria alegria e bem-estar, mas com a alegria e bem-estar do coletivo. Amor este que ressignifica famílias, que ressignifica os laços, que ressignifica a sociedade e traz esperança para o futuro. Então, viva o carnaval e que venha a ressaquinha!